Fala, trader! Seja muito bem-vindo a mais um estudo de mercado. Estamos aqui para trazer para você um estudo baseado no modelo de análise do Smart Money Concept, tá bom? Modelo de análise institucional. Vamos diretamente para o gráfico, né? Não vou passar nenhum recado, você já sabe o que é que eu sempre falo. Então, vamos embora. E antes de mais nada, presta bastante atenção, porque o assunto é sério, meu amigo. Presta atenção. Lembra que eu comentei com vocês que essa região era uma região muito importante de base para poder dar uma resposta desse movimento? Exatamente. E olha só o que aconteceu. Jogou o preço para baixo, tá? Jogando o preço para baixo, fazendo assim um movimento que tinha se encerrado, né, desse movimento de impulso, começou a mitigar, tá? Começou a mitigação nesse momento, beleza? Exatamente nesse ponto. E agora, logicamente, ele precisa ou manipular para poder pegar o combustível e ir embora, ou de fato ele já capturou essa liquidez e ele precisa agora também ir embora nesse movimento de continuidade. Lembrando, nós estamos aqui no Ibov, no tempo gráfico de 1 hora, e vamos dar uma olhadinha com mais ênfase, com mais detalhes lá no mini índice. O mini índice hoje faz um movimento altamente... A gente já tinha falado, né? Hoje foi bem interessante, por quê? Porque essa movimentação, que eu tinha até compartilhado aqui nesse gráfico, existia esse equal high aqui, tá? E esse equal high, simplesmente, ele foi o quê? Capturado. Ele faz o buy side nesse ponto e joga o preço para baixo. Eu estou cansado de falar isso para vocês, né? O varejo, ele atua muito nessa região de aquele famoso topo duplo. Chega aqui, ó, tame na cabeça, estopa. Então, você precisa ficar atento a isso, tá bom? Se você não está entendendo ainda como funciona a liquidez, estuda, vê os vídeos, entra na nossa escola lá que você vai ter uma base, uma referência e você vai poder entender toda essa movimentação. Lógico que eu também comento aqui, mas existe sim todo o nosso conteúdo lá na mentoria, tá bom? Lá na escola. Então, o que acontece? Você está nesse ponto aqui, ó. O que foi que aconteceu? Buy side jogou o preço para baixo. E aí, exatamente nesse ponto, perceba que de lá de cima até aqui foram 1.400 pontos nessa estrutura. Também capturou essa liquidez. Eu tinha comentado desse candle aqui, ó. Eu tinha falado sobre isso aqui, ó. Tá vendo? E aqui tem muito dinheiro. Volta os vídeos aí que vocês vão ver, tá? E nesse ponto, nessa região, aconteceu uma recusa do preço. Perceba que nesse ponto, tá, houve uma recusa do preço. Triscou lá para sentir a região, logicamente para capturar também esse equal high, e aí joga o preço para baixo. Agora nessa estrutura, o que é que a gente tem que entender? Presta bastante atenção. Vou apagar toda essa estrutura aqui, que vocês já sabem, né? Ficou para o vídeo anterior. Nós temos isso. Presta atenção. Agora nós temos uma movimentação bem característica de uma mudança de comportamento, tá? Essa mudança de comportamento também gerou uma liquidez aqui nesse ponto. Percebam, inclusive no 15 minutos, se você perceber, ele já perde os outros pontos também, já está capturando esse ponto. O que é que você tem que entender? Região, ó, dessa estrutura, tá? Uma liquidez, enfim, precisa ser capturado também. Significa que esse movimento é um movimento que está impulsionando para mudar o caráter da região, só vocês perceberem, né? E aí vocês vão entender que é um movimento que ele pode sim vir um pouco mais abaixo para poder finalizar esse ponto, essa estrutura, esse movimento, tá? Exatamente aqui, desse order block, e já responder mudando esse caráter, tá? Dessa estrutura. Então, vocês precisam agora ficarem atentos em relação a isso, independente se ele está mudando o caráter ou não, de toda forma ele precisa mitigar e chegar na região premium, tá? Felipe, isso aqui é um fake shock ou um fake boy? Um fake shock ou um movimento que vai realmente mitigar e jogar o preço para baixo? Independente da situação, se você compra aqui, você vai ter que sair aqui. Seja ela para poder tocar e reverter ou ir embora. Então, já fica ligado nisso. Tranquilo? Então, você pode considerar isso aqui como uma mudança de caráter,
dessa estrutura, da estrutura interna, beleza? E se você for olhar direitinho, de todo esse range que você tem, ó, você tem uma movimentação acima da liquidez. Então é bem provável que ele venha aqui, ó, e suba e faça esse movimento nessa alta, tá? Independente de qualquer coisa, circunstância, é necessário aguardar a confirmação e os próximos movimentos do mercado, beleza? Então a gente tem essa estrutura, o nosso swing point que nós temos, de fato, agora é esse. E aí a gente tem essa movimentação concluindo até a alta, beleza? Então aguardem por mudar essa estrutura de fato. Lembrando que nós temos esse range, então a liquidez, se subir capturando esse topo, pode ser que ele reverta para buscar fundos. Então se ele abrir para baixo, ele pode querer subir para capturar essa liquidez e aí vai deixar o nosso range abaixo e não vai ser um fake short. Beleza? Então isso aqui é uma liquidez ainda, até o momento é uma liquidez. E aí você tem essa estrutura que é necessário você entender, tá? É liquidez até então, beleza? Não é, ó, aqui faz um inboss, inboss aqui, nesse ponto. E aí a gente tem essa estrutura, beleza? Região líquida, como vocês sabem, drop, base drop, tá? Cumpriu com seu papel. Se prestar atenção, essa extensão desse movimento é basicamente um pouco, até lá embaixo um pouquinho. Então tá bem interessante aí replicando essa movimentação de impulso. Geralmente o impulso do drop, base drop, o impulso ele é o mesmo que o próximo depois do drop, né? Drop, aliás, depois da base. Drop, fez esse movimento de base aqui, ó, dropou, fez base, dropou. Esse movimento de impulso geralmente é o mesmo que esse, tá certo? Então, presta bastante atenção que esse é o viés para o mini índice amanhã. O dólar, Felipe, o que é que rolou no dólar? Olha só que massa. Eu falei para vocês, né? Eu falei para vocês que o dólar ia capturar, ó, seu side, né? E ia reverter. Capturou, reverteu. O que foi que aconteceu no pregão de hoje? O que foi que rolou no pregão de hoje? Ó, preste bastante atenção, tá? Ó, dia 30 aqui, ó. Exatamente aqui, ó, nesse ponto. Tá vendo? Capturou a liquidez, jogou o preço para cima. O que foi que houve, Felipe? Isso, cara. Nada mais, nada menos que isso aqui, ó. Tá vendo? Não chegou a tocar no order block, né? Teve aluno que ficou pendurado nessa ordem. Na mitigação desse movimento, o interessante era ele fazer isso aqui, cara. Ó, não capturou a liquidez, né? O danado foi aqui, ó. Deixou liquidez e não capturou. Esse era o trend que muitos estavam esperando para hoje. Acontece, né? Mudou o caráter aqui, ó. Essa região. Aqui faz um boss da região interna, do ponto interno do movimento. Tá vendo? Vou até deixar aqui mais abaixo para desorganizar. E aí ele retesta, né? Eu queria essa captura de liquidez aqui, para poder jogar o preço para cima. Deixou pendurado na pedra, assim que acontece, é assim que é. Beleza? Agora quebrou mais uma estrutura para cima. E aí, inclusive, está paradinho, ó, alvo nessa estrutura do order block. Tá? Tende agora a fazer o quê? Tende a alcançar esses objetivos e aí a gente acompanhar para ver o que vai acontecendo. Tá bom? Existe um retorno do preço, caso ele volte. Tá bom? Entendam que aqui existe uma estrutura, um range. Trabalha nessa região. Vê se ele vai capturar para seguir a alta. Tem que ver como é que vai manipular. Quando tá assim, quando para o mini índice quanto para o dólar, quando dá uma esticada no último instante, nos últimos segundos, dá aquela esticada, pô, e não corrige, amanhã é um dia na abertura guardar toda essa correção, gerar uma manipulação para poder pegar o trade. Então, é assim que acontece. Não inventa tipo, por exemplo, você vai querer comprar ou vender com base em quê aqui? Em nada. Aguarda a indução, cara. O famoso inducement. E aí mete marcha, beleza? Então, Deus abençoe a todos. Esse é o viés de hoje. Não se esqueçam, entrem na comunidade. Vamos bater 1000 inscritos aqui no YouTube.
compartilha com teus amigos, porque, cara, tá muito top. Muito top. Parabéns a todos, sejam todos bem-vindos. Nós amamos vocês desde já. Então, valeu, fui!